pessoal, bem-vindos a mais uma live nossa aí. Novamente, Dr. Fernando. Dr. Fernando agora virou cliente fidedigno aqui do nosso canal, hein, pessoal? Tudo bem, Dr. Fernando? Seja Tudo bem-vindo. bem. Sim, sempre feliz com o convite do colega. E estamos aí para agregar e continuar na fidelidade do cliente aí. É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, hoje alterações no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, a Lei 14.071 de 2020, que não sei se todos se lembram, mas foi um dos propósitos que o Bolsonaro falou lá no começo, quando ele foi eleito, né? Ele virou, falou que ia fazer alterações e tal. E aí, ó, pelo menos isso a gente pode dizer que é um avanço. São alguns avanços que ele está trazendo para a gente aí. E lembrando que esse foi um projeto de lei que ele entregou lá pessoalmente para discussão, tá? Então, muito boa, né, a iniciativa. Bom, então vamos lá, doutor. Bom, alterações do código, né? O início da vigência, né? Para quem não sabe da live, vacatio legis é o tempo que a lei demora entre a promulgação e a vigência. Então, ela tem uma vacatio aí de 180 dias e vai ter início a partir do dia 12 de abril de 2021, tá? Aí eu pergunto assim, doutor, e se eu tiver alguma penalidade nesse período de vacatio? Como... Vale o CTB anterior até que seja dada a lei nova, ou seja, até dia 12 de abril de 2021. Ah, legal. Então, se eu extrapolar 20 pontos agora em dezembro, que a gente está fazendo essa live hoje, dia 25 de novembro, né? Então, estamos, em tese, no período de vacácio. Então, se eu tiver extrapolar os 20 pontos agora em dezembro, eu vou perder, vou ter que voltar lá para a escolinha, renovar Sim, minha carteira normalmente, né? você vai ter que refazer todo o curso, né, o CFC novamente, vai ter que procurar uma escola. Por quê? Porque você está infringindo o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é o limite de 20 pontos na CNH. Legal, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, doutor, ó, só para falar aí a composição com a modificação, tá, do código, atualmente o presidente do CONTRAN é o dirigente do DENATRAN, tá? Então, como que vai ficar após a alteração, né? O presidente do CONTRAN será o ministro do Estado de Infraestrutura, tá? E o presidente do CONTRAN passa a ser um secretário executivo. Não vai mudar para a gente no dia a dia, mas internamente. E para aquelas pessoas que estão assistindo a live aí, que tem o viés de prestar concurso público, tá? Fiquem atentos, estudem direitinho isso, que pode ser aí uma pegadinha no concurso, tá? Vamos em frente. Motos, tá, doutor? Motos. Utilizar viseira levantada, penalidade de natureza leve. Já tinha essa penalidade, mas o que mudou aí, doutor, nesse quesito de andar com a viseira levantada? Na verdade, a ideia da viseira levantada, ela era uma infração ao artigo 169 do CTB, né, que você tem que ter os cuidados indispensáveis da segurança quando conduzir, neste caso, obviamente, uma motocicleta, né, motonetas, enfim. Uhum. Então, quando você tinha essa infração, geralmente o agente fiscalizador, ele caía em cima e trazia assim como se fosse uma penalidade e até era previsto como gravíssima e, por vezes, até a suspensão do direito de dirigir pelo próprio agente, né? Obviamente que veio julgados contra isso, mas hoje em dia não. Hoje em dia vai ser apenas uma infração leve e ali uma instrução breve por quem está fiscalizando e a vida que segue. Farol apagado, né? Era infração gravíssima com suspensão ao direito de dirigir. Aí agora passa a ser de natureza média. Bom, eu acredito que essa seja uma boa alteração, né? Porque é onde já se viu, né? Você dirigir veículo de 4 rodas, você pode andar, fora as exceções, né? Salvo as exceções, com farol apagado. E aí a moto você tem que andar com o farol ligado, aceso, né? Então agora passa a ser uma natureza média e que aí traz essa benéfice também, que o valor da penalidade gravíssima é muito maior do que uma de natureza média, né? Então, e o esquecimento, às vezes, a pessoa não é má vontade, esqueceu ali, e aí ela vai pagar uma multa menor. E lembrando também que no quesito da pontuação, né?
Se você tem uma multa gravíssima, a gente vai ver isso lá na frente, mas você acaba avançando sobre o quesito. E aí você tendo a penalidade de natureza média, além de ser um valor mais acessível, vamos dizer assim, ainda não influencia tanto nos pontos, né, doutor? É menos gravoso ao condutor. Perfeito. Bom, veículos, tá? Quando que eu devo utilizar farol, né? Farol que a gente fala é farol médio para o alto, né? E depende muito da situação, né, doutor? Bom, a gente separou algumas situações, né? Pista de mão simples, fora do perímetro urbano, dentro de túnel, momentos de chuva, cerração, noite, e até a gente coloca ali a neblina, mas tem que tomar muito cuidado com a neblina, porque é uma situação bem específica. Mas eu acho que é bem tranquilo essa parte, né, doutor? Alguma observação? Sim, na verdade é bem autoexplicativo, né? Até para os que não são do mundo jurídico, né? Só ressaltar que fora do perímetro urbano, para tomar muito cuidado quando você estiver em rodovia, tá? A gente tem aqui em São Paulo, que é um caos já de anos, que é a marginal, né? Tanto a Tietê quanto a Pinheiros, ela liga a estradas, né, e rodovias, que elas têm pedaços urbanos e tem pedaços que não são urbanos. Então, assim, vamos pecar, né, pelo excesso de zelo. Então, assim, entrou na marginal, pegou rodovia, Castelo Branco, do Anel, o que seja, liguem o farol, por favor. Brincadeira. Mas vamos em frente. Bom, cadeirinha, tá? Putz, cadeirinha teve bastante problema esse tema aí. Ainda bem que pacificou pela regra nova, tá? Então, existiu aí uma repercussão de acordo com a resolução 277/2008, onde algumas pessoas, né, entraram na justiça dizendo aí que o CONTRAN extrapolou sua competência quando determinou que a utilização da cadeirinha, porque o código propriamente, ele só fala que a criança tem que estar no banco de trás, né? E aí essa resolução veio e colocou diversas regras ali sobre utilização, peso, altura, tal, né? Então, doutor, como que ficou aí de forma sucinta, lógico, na lei nova? Até no CTB, né, que ainda está em vigor, ele dizia apenas que a criança menor de 10 anos deveria ir no banco de trás, né? Até só para explicar a ideia da competência, para que todos entendam, que o CONTRAN ele não tem poder, tá, entre aspas, né, poder de transformar ou de modificar a lei do CTB. Até por isso a ideia da extrapolar da competência. E é até muito bom, como o doutor Luciano citou, que agora a gente tem como quantificar. Então, se seu filho, né, tem 10 anos e é menor de 1,45, coloque-o no banco de trás, na cadeirinha, ponto. Tá? Doutor Fernando, doutor Luciano, meu filho tem 9 anos e tem 1,70. Obviamente, ele pode ir no banco da frente, tá? Então, assim, se ele tiver 1,46, 1,47, não há problema se você se limitar à idade. Se ele tiver 8 anos e tiver 1,50, ele pode ir no banco da frente, tá? A ideia, entendo eu, e aí peço até a bênção do doutor Luciano, é que é com relação ao tamanho e estatura, tá? Por quê? Até pelo cinto de segurança, né? Uhum. Então, assim, se seu filho for menor de 10 anos, tiver mais que 1,45, tranquilamente, banco da frente, mas a gente vai ressaltar, por favor, coloque-os no banco de trás. Tá certo. Bom, aí o documento do veículo, né, o CRVL e a Carteira Nacional de Habilitação, tá? Então, essa alteração no código cria a possibilidade da utilização do documento por via digital, né? Não sendo obrigatório portar esses documentos, né? Desde que o agente, se você for parado numa blitz, desde que o agente tenha condições de validar os documentos, tá? Só que aí a gente fica num problema, né, doutor? Digamos que eu estou voltando aí de um casamento à noite e tal, tirei um monte de foto, fiz um monte de vídeo e tal, assim, a bateria do meu celular está ali, um pontinho para acabar, aí vem aquela fila, aquele trânsito ali para chegar na hora do oficial, acaba a bateria. Como é que eu fico nessa situação, né? Então,
É até uma discussão interessante, né, que até alguns colegas já o fazem, porque é facultado pela nova lei, né, é facultado ao portador do documento. Então, doutor Luciano, é o seguinte, você voltou da festa, você tem a CNH digital, acabou a bateria, quem deve ter os meios para consultar é o agente de trânsito, é o fiscalizador. Tá? Então é o seguinte, acabou a bateria, tem o documento? Tenho. Quem tem que ter o poder de fiscalizar? Aí a gente já está levando a utopia do Estado, né? A gente já está falando que o aparelho estatal, a infraestrutura, vai ser tão avançada que ele consiga consultar essa CNH digital, esse CRLV digital. Assim, desculpa, doutor, é até difícil a gente conseguir concretizar isso Imaginar, né? É difícil na imaginar. realidade, mas Sim. vale ressaltar que é sempre bom excesso de zelo, deixe o documento físico no carro, tá? Ou, porventura, o celular sempre carregado para evitar qualquer tipo de conflito, mas abre margem à discussão, obviamente. Bom, proibição, tá? Então, o novo código, isso não tem ainda, né? Mas assim, o novo código ele vai trazer a proibição de estacionar em ciclofaixa, ciclovia. Bom, eu vejo isso como muito positivo, né? Mas em contrário senso, espero que os nossos governantes eles tenham aí juízo quando eles criam essas faixas, né? Então, às vezes, ele pega uma via ali que é de suma importância, tira ali uma faixa, ou coloca a faixa bem no local onde as pessoas tinham o costume de estacionar, né? Depois eles ainda falam, não, mas foi consultada a população. Eu nunca fui consultado, tá certo que também não participo de comitê organizador do município, mas eu acho que é de suma importância essa proibição, porque também tem muito nego folgado que tem ali a faixa, aquela separado ali em vermelho, e o cara vai ainda estacionar, não, mas é rapidinho. Vamos, Sim. rapidinho, o cara tá passando ali com a bicicleta, vindo, enfim, precisa ter realmente livre, né? Como se tivesse estacionado na pista, né? Devo concordar, doutor. É até uma ideia moral, né? Você simplesmente respeitar porque deve ser respeitado. A gente não Sim. precisa de uma legislação para ter, obviamente que aí tem o oportunismo do brasileiro, como o doutor disse, vou só ali rapidinho, ligo o pisca-alerta, demora 15 minutos, já cria todo O um embaraço embaraço. ali na faixa, né? Imagina que o ciclista está vindo e ele vai ter que entrar aí sim na faixa, né, dos veículos que estão vindo ali, Sim. às vezes a 60 por hora e ele vindo ali a 30. Enfim, vai gerar um descompasso. Ou ele vai ter que subir para o calçamento, né, Sim. e pode pegar algum pedestre, enfim, é complicado, Veio complicado. bem Então, calhar esse dispositivo. muito bom, muito bom. Bom, revogações, tá? Revogações. Então, suspensão ao direito de dirigir por infração de ser flagrado em velocidade acima de 50% ao permitido. Então, atualmente, né? Então, cuidado, tá, pessoal? Porque atualmente, se você, por exemplo, a velocidade é de 40, tá? E você tá ali a 80, né? Você vai ter ainda aí a infração gravíssima, tá? Multiplicado, salvo engano, por 4, e aí você ainda vai pagar uma multa pesada, vai ter a suspensão ao seu direito de dirigir, que, salvo engano, hoje em dia está por 1 ano, né? Então, lógico, né? Você vai apresentar uma defesa administrativa, tal, mas principalmente nesses, a gente aqui em São Paulo não é pardal que a gente chama, né? Então você tem ali uma lombada eletrônica, tal, às vezes você está meio distraído, coisa e tal, o negócio está ali 40, né? Enfim, você passa ali distraído a 60, 80, enfim, vai vir a penalidade. Hoje você vai ter essa situação, né? Com o código novo, foi revogada essa determinação, tá? Continua a ser infração, lógico, né? Não pode andar ali acima da velocidade permitida, mas pelo menos você não vai ter aí a suspensão ao direito de dirigir, tá? Bom, fim das aulas noturnas para os exames, tá?
Eu, felizmente, não passei por isso. Acho um absurdo, sinceramente, né? Ainda bem que foi revogado. Bom, renovação da CNH, hein, doutor? Bom, atualmente ela é a cada 5 anos, né? E agora vai ter alguns critérios. Então, abaixo de 50 anos, o prazo vai ser de 10 em 10 anos, né? De 50 a 70 anos de idade, né? 5 anos, a renovação a cada 5 anos, e acima de 70, pessoa que já está ali com mais idade e tal, a cada 3 anos, né? Então, e aí eu pergunto, né, doutor? Por exemplo, isso é 10 anos. Então, a minha carteira, eu renovei ela esse ano, tá? Quando chegar com a lei nova, ela tem uma data de vencimento. Vai passar para 10 anos ou vai ser aplicada a data que está ali na minha CNH? Uma ótima pergunta, doutor. Né? Na verdade, a alteração do documento vigente não é possível, tá? E aí a gente estaria cometendo um crime de falsidade. Então, na verdade, a carteira ela não vai sofrer uma nova data as que já foram emitidas esse ano, tá? Ok. Pode ser que com a vigência, né, ou antes da vigência até no começo do ano que vem, de 2021, tá? A gente já tenha estipulado no documento o prazo de 10 anos, tá? Não necessariamente a data de validade do documento. Então, provavelmente o que vai acontecer, eu tenho a expedição e o prazo de 10 anos, né? Obviamente, lembrando a todos que todo o processo de renovação pelo CTB, isso não foi alterado, você tem 30 dias após o vencimento do prazo para que você possa renovar, né? E já é um benefício. Então, é o seguinte, se eu já renovei, eu vou respeitar o prazo que tem na minha CNH, tá? Então, assim, eu Perfeito. renovei em 2019, então você vai respeitar, seja de 3, 5 anos, o prazo que for, você respeita, tá? Não, perfeito, é isso mesmo. Bom, vamos em frente, hein, doutor? Tá acabando. Advertência por escrito, tá? Eu nunca vi, talvez algumas pessoas tenham utilizado essa forma, mas a pessoa que tem aí infrações, né? Pelo atual código mesmo é permitido isso, né? Tive uma única multa e aí eu quero converter essa penalidade em uma advertência, né? Então eu vou lá, apresento o requerimento, aí hoje é um caráter subjetivo, então o ente público ele recebe essa solicitação, vai analisar e vai deferir ou indeferir de acordo com os critérios próprios, né? Sim. Aí, com o código novo, como que vai ficar isso, doutor Fernando? Então, na verdade, a ideia de subjetivo, como o doutor disse, eu vejo a tristeza em seu semblante, né? Porque a gente dá o poder de escolha ao ente público, obviamente, ele vai tomar o que mais lhe favorecer, tá? Então, por vezes, ele vai indeferir o pedido, como ocorre com várias pessoas aí, para a conversão, né, dessa notificação aí por escrito. Hoje em dia, o que acontece? Com a nova alteração, vai ser um rol taxativo, ou seja, eu cumpro as exigências e eu tenho direito. Então, a gente tem aqui, né, no slide feito pelo Dr. Luciano, se eu tenho aí um caráter objetivo, o próprio ente público ele deve dar essa benesse. Ou seja, eu cumpri o que está estipulado em lei, o que tiver escrito ali, eu me enquadro, ótimo. O ente público tem que converter essa penalidade em uma advertência por escrito. Tá. Eu particularmente, assim, a multa é devida ao valor, né? Sim, Independentemente da advertência e tal. O que impacta, na verdade, é aquela questão dos pontos, eu acredito eu. A pessoa, ela vai atrás desse benefício para ela não ter aquela pontuação marcada ali no seu histórico, vamos dizer assim, sim, né? sim. Então, e aí tem alguns seguros, né? Tem alguns seguros para veículo que leva isso em consideração e por você ser um bom condutor sem penalidades, ele te dá um benefício de um desconto a mais do seu seguro, né? Então, eu acredito, né? Aí é uma interpretação minha, que as pessoas vão atrás desse tipo de situação para justamente não ter ali o seu histórico uma penalidade, e sim uma mera advertência, né?
Acredito que seja esse o caráter prático dessa conversão. Então, eu fui lá, fiz o teste escrito, teórico, né? Não passei, né? Pela regra anterior, ou pela regra vigente, né? Porque a gente está falando anterior, mas é a vigente. Eu tenho que fazer um novo agendamento somente daqui 15 dias. E às vezes você não passou naquele teste teórico por conta do nervosismo, por óbvio, né? Que não há quem não fique nervoso, né? E aí você vai fazer um novo teste só dali 15 dias. Então, pelo novo código, não vai ter mais esse prazo. Então, às vezes eu fiquei ali por 1, 2 questões, eu conheço, eu sei, né? Tô de férias, tirei férias ali 10 dias para fazer esses benditos, estudar, fazer os testes e tal. E aí, só daqui 15 dias que você vai poder refazer esse teste. Então, quando entrar em vigência o novo código, eu vou poder agendar para o dia seguinte, por exemplo, né? Eu acho bom, né, doutor? Porque muitas vezes a Sim, sim, até pessoa... uma facilidade para os condutores, né, para os exames aí, o próprio doutor disse, o nervosismo é um dos fatores mais relevantes na hora da aplicação do exame, né, por mais que você estude, é muito chato você ficar por poucas questões e você consegue resolver disso na mesma semana, por exemplo. E para o teste também, não só o teórico, como o prático, né? Então, o Sim. teste prático também aplica-se a mesma sistemática. Show de bola. Então, quando você faz um cadastro, porque aí você tem que ir até o órgão, né, o seu DETRAN, CIRETRAN, enfim, na sua municipalidade, você vai ter que procurar o seu órgão e aí vai fazer um cadastro lá do seu e-mail eletrônico, tá? E aí começa a receber as multas, as informações através do seu e-mail, né? Mas eu não quero ser encontrado. Pô, calma, né? Vamos explicar, depois a gente tenta contra-argumentar, né? Então, quando eu recebo a notificação rapidamente da infração, eu posso indicar o condutor, né? Então, eu posso, olha, o carro não estava comigo, tal. Então, eu não perco aquele prazo para indicação, né? E fora que, normalmente, quando você recebe a própria notificação da multa, né? Porque, a princípio, né, você recebe aquela cartinha da indicação do condutor, que é a tal da defesa prévia, correto? Então, quando você recebe o boleto mesmo para pagar, você tem ali um período curto, onde você pode pagar com 60% de desconto, né? Então, se você não recebe a cartinha porque o endereço está errado, né, você mudou, as pessoas que às vezes uma hora de locação aluga, né, o imóvel, fica ali 1 ano no imóvel e tal. Então, todo ano, cada vez que eu mudo, eu tenho que ir lá e mudar, ir no Poupa Tempo, ir no Ciretran, tal, para alterar. Tô cansado disso, tal. Faz a notificação eletrônica, entendeu? Você vai receber no seu e-mail, não vai perder prazo, vai poder acompanhar. Então, eu vejo como um ponto benéfico, tá, doutor? E aí, como outro ponto que eu estou colocando aí, é a inexistência de extravio de cartas. Então, às vezes a pessoa, passamos por um período aí recente onde o correio ficou em greve, enfim, isso tudo pode, né, gerar esse tipo de desencontro, né? Mas eu vejo como positivo. O doutor tem outra visão? Quer fazer algum comentário sobre esse tema, doutor? Sim, na verdade, eu vou na contramão do colega. A ideia do benefício de você conseguir 60% de desconto, tá? No valor da infração, pode parecer, a primeiro momento, uma coisa maravilhosa. Entretanto, e aí até o doutor nessa parte, por favor, se discordar, né? Eu não me oponho com a contra-argumentação, mas eu acho relevante que você tem a possibilidade do recurso, tá? Porque até então, enquanto você estiver com recurso, você não tem a obrigatoriedade do pagamento da infração, tá? Então, assim, vamos pôr um pouco de fé nos colegas advogados, tá? Que vocês contratarem, né? Até não que o sistema do Detran seja uma coisa mais célere do que a própria justiça, tá, doutor? Mas vamos pôr um pouco de fé e não recusem o direito a recorrer, tá? É uma coisa realmente simples hoje em dia, principalmente a notificação prévia, a indicação de condutor. Você consegue, pelo menos aqui em São Paulo, você tem uma possibilidade do Detran, viu, doutor, que você tem um cadastro. Então, você entra no seu cadastro, no site do Detran,
e você faz todo o procedimento de defesa de forma eletrônica, tá? Por vezes, e até o próprio Detran indica, não necessita de um advogado, mas se você estiver sob orientação de um advogado, vai ser muito melhor. Então, obviamente, tudo depende do livre-arbítrio do condutor, né? Se ele optar por pagar com desconto, ótimo. Lembrando que ainda vai existir a infração e a consequente pontuação, tá? Não é porque eu pago que vai deixar de existir uma coisa ou outra, tá bom? Então, vamos aí ter um pouco de fé nos colegas, vamos entrar com os recursos de multa que servem justamente para isso, tá bom? Não, perfeito. Bom, aí finalmente, né, doutor? Indicação do infrator, né? Defesa prévia. Então, defesa prévia é aquela que a gente recebe uma cartinha inicial falando assim, olha, caso Vossa Senhoria não tenha sido o condutor do veículo, né, a época tal, e preenche essa cartinha indicando quem é o condutor, né? E aí a gente recebia essa cartinha e ficava ali naquela questão, né? Putz, eu tenho 15 dias, tem que ligar para a pessoa, putz, às vezes o cara está viajando, está no exterior, tem que ir lá reconhecer firma, tem toda uma burocracia, né? Então, pelo novo código, a gente vai ter um prazo um pouquinho maior, aí de 30 dias, para estar indicando quem é o condutor, tá? Então, eu acho que Vamos esperar que eles respeitem a codificação nacional e que esses prazos sejam em dias úteis, né? Porque, por vezes, o Detran, ele só contava em dias corridos. Bom, prazo para notificação da multa, né? Bom, pelo código, né? A pessoa indicando, então, fazendo a defesa prévia, né? Assim que entrar o novo código, vamos dizer assim, o Estado vai ter 360 dias para aplicar essa notificação de multa. Então, se eu não apresentei a defesa prévia, né, 180 dias para notificar da multa. Até aí houve uma benéfice para o Estado, porque atualmente o prazo é bem mais exíguo, né, doutor? Então, enfim, aí eles puxaram um pouquinho a sardinha para o lado deles, tal, aumentaram o prazo deles ali, mas se eles não fizerem, né, vai caber a famosa decadência. Então, eles perdem o direito de aplicar a penalidade, correto, doutor? Sim, e aí já vai uma dica até para os colegas advogados, tá? E prestem atenção nos prazos, tá? Porque pode ser uma possibilidade gigantesca, né? Decair o direito do Estado de aplicar essa infração e ser uma benesse gigantesca para o seu cliente. Perfeito. Exame toxicológico. Bom, aí eu parto da premissa que a pessoa que atua, né, com a carteira C, D e E já deveria ter isso daí na veia de fazer o exame, enfim, né? Mas vamos lá, estamos no Brasil e não na Suíça, né, doutor? Sim, sim. Bom, então quem não for, a partir, né, da entrada, né, do novo código, quem não fizer o exame toxicológico vinculado à carteira C, D e E, vai ter aí uma penalidade gravíssima e suspensão ao direito de dirigir por 3 meses, tá? Então, eu vejo como positivo. Alguma consideração, doutor? Vou concordar, doutor, que isso veio para ficar e é um motivador interessante, porque muitos que utilizam dessas categorias, eles transportam cargas perigosas, né, ou de alto valor, enfim, é sempre bom que ele tenha em dia, geralmente perto de todos os postos do Detran, você tem aí clínicas que fazem os exames mais diversos justamente para atender o pessoal que vai renovar, que vai ter a primeira habilitação, enfim. Perfeito. Bom, pontuação. Agora é o X, né, doutor? Isso daí É enfim, o pote de ouro no fim do arco-íris. 20 pontos, realmente, eu concordo que é muito pouco, né? Alguns podem até criticar, falar, olha, motorista bom tem que ter 0 pontos. Olha, desculpa, né? Mas, enfim, é uma questão aí, a lei tem que ser para todos e não para alguns, né? Mas então, assim, ó, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como que ficou escalonado o novo sistema, né, das infrações,
que é isso, lembrando a todos que a partir do momento que entrar em vigor o novo código. Isso. Na verdade, né, o sistema anterior de 20 pontos era uma agonia para a maioria dos condutores, né, porque eles ficavam no limite ali de, eu tenho que ficar ali nos 20 pontos, se eu tomar mais alguma multa, vou perder minha carta, enfim. Obviamente que o aumento da pontuação também não é nenhum milagre, né, a gente está pensando aqui que, dobrou o número de pontos, então eu fico tranquilo, né, o oportunismo do brasileiro, eu vou tomar quantas multas eu quiser e nada vai me acontecer. Tá? Então, lembrando o seguinte, que com a nova alteração do CTB, tá, os 40 pontos, ele se mantém C e somente C. Você não tem nenhuma infração gravíssima. Tá? Por quê? Quando eu tenho a infração gravíssima, ele já tem ele cai 10 pontos, né? Como a própria lei diz, e aí até o doutor traz aí brilhantemente no slide. O que acontece? Se eu tenho a infração gravíssima, a própria alteração da lei diz, eu tenho a gravíssima, então agora você tem um máximo de 30 pontos. Ocorrendo novamente essa infração, tá? Se eu tenho 2 vezes essa infração, ele volta a ter 20 pontos, tá? Mas doutor, cheguei aos 20 pontos, tenho 3 gravíssimas. Ele não diminui, tá? Não vai chegar no negativo, fique tranquilo, mas ele vai extrapolar os 20 pontos que a nova legislação vai trazer. E aí você vai ter uma consequente cassação, suspensão do direito de dirigir, etc, etc. Lembrando que muitas multas gravíssimas, ela multiplica, né? Então, às vezes, você tem uma única multa e ela é, por exemplo, aquela que a gente acabou de falar de andar acima de 50% da velocidade permitida, ela multiplica. E aí, quando multiplica, uma multa só já pode chegar em 20 pontos, entendeu? Se for 5 pontos, multiplica por 4, já deu 20. Então, realmente, toma muito cuidado e não é porque aumentou o número de pontos que a pessoa vai ter liberdade para sair tomando multa à torta direita. Vamos em frente. Bom, e quem tem aí a atividade remunerada, né? O cara que é Uber, enfim, como que fica a regra para esse pessoal que tem ali anotado na carteira atividade profissional, doutor? Como é que fica? Sim, é uma boa pergunta, né, doutor? Até para quem exerce essa atividade, não só o Uber, tá? Até a gente citou as categorias C, D e E. Então, lembre-se, toda vez que você tiver anotação, e somente se tiver anotação, na sua CNH da atividade remunerada, você vai ter o limite de 40 pontos sempre. Se você não tem, busque essa anotação, porque há muitos motoristas, principalmente que não são de aplicativo, eles não precisam necessariamente ter atividade remunerada na CNH. Tá? Então, assim, vale a benesse dos 40 pontos com a nova lei, é uma maravilha, só que vamos nos atentar nas regras que ainda ficam. A anotação da atividade remunerada e todos os procedimentos de segurança que são estabelecidos aí para a condução de veículos. Perfeito, doutor. Bom, por hoje eu acredito que seja só essas principais alterações ao Código de Trânsito, tá? Lembrando que a gente não exauriu aqui a matéria e nem tem essa pretensão, né? A recomendação que a gente faz sempre nas nossas lives, tem alguma dúvida, pode entrar em contato com o seu advogado, nós estamos à disposição também, mas cabe a cada um fazer aí a sua pesquisa, a sua avaliação, buscar um profissional qualificado para ter a melhor orientação, correto? Bom, doutor, muito obrigado mais uma vez, muito feliz em recebê-lo, viu? E vamos lá, já vamos pensando no tema da nossa próxima live. Vamos sempre Eu agradeço mais uma vez o convite do doutor e fico à disposição, né? Sempre lembrando, doutor, se você tiver algum tema, alguma dúvida que você queira, basta deixar aí nos comentários ou entrar no direct do doutor Luciano, no meu, no Facebook, a gente vai deixar aí à disposição no Instagram também. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.